Olá, pessoal! Muito bom ter todo mundo aqui para mais uma das nossas explicações. Hoje a gente vai fazer uma imersão num assunto que é simplesmente fascinante: a evolução histórica dos documentos de identidade funcional no sistema prisional de São Paulo. Sabe, pode até parecer só um detalhe burocrático de início, mas pensem comigo. Não é no mínimo irônico que o Estado, que é o responsável pela segurança máxima, tenha passado anos lutando contra um inimigo tão banal quanto a tinta que apaga e o papel que amassa? Pois é, a gente vai entender juntos como é que saímos da época das antigas máquinas de escrever e chegamos finalmente à indispensável era da inteligência digital. Mas, olha só, antes da gente mergulhar nos detalhes da linha do tempo, eu quero deixar uma reflexão fundamental no ar. O que um documento de identidade realmente diz sobre uma instituição? Porque é absolutamente crucial a gente entender que uma carteira funcional está muito, mas muito longe de ser só um pedaço de plástico com uma foto 3x4. Ela é um símbolo super poderoso. É ela que carrega o peso do pertencimento à corporação, a valorização de quem está ali trabalhando dia após dia e, claro, a chancela inquestionável da autoridade do Estado. Quando um documento desses falha, a própria imagem da instituição acaba sofrendo uns bons arranhões, né? Então, para a nossa explicação de hoje ficar bem redondinha e dinâmica, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o peso da identidade profissional. Segundo, a história das funcionais. Terceiro, o desafio da nova polícia. Quarto, o problema da padronização. E, para fechar com chave de ouro, o nosso grande foco de hoje, a solução digital para o ID. Então, vamos lá. Ponto 1. O peso da identidade profissional. Bom, como a gente estava falando, o peso dessa identidade vai muito além do uso no dia a dia. Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para a evolução da própria instituição. Imagina só, durante décadas, o sistema foi super fragmentado. A gente teve a criação dos ASPs lá em 1986, depois, em 1993, a criação da SAP, e em 2001, os AEVPs assumindo as muralhas. Foram muitos anos de carreiras totalmente distintas. Isso até que num processo bem longo ali entre 2019 e 2024, finalmente tudo se consolidou sob um único e forte brasão: a Polícia Penal. E claro, uma transição gigantesca como essa exigia, para ontem, um documento que materializasse o reconhecimento do Estado. O que nos leva ao ponto 2, a história das funcionais. Gente, olha que loucura esse contraste histórico. Imagina pegar uma cédula de 2002 e perceber que ela era literalmente preenchida à máquina de escrever. É sério, uma verdadeira relíquia tecnológica batendo ponto no coração da segurança pública do Estado. Depois, pulando para 2015, a gente vê o modelo atualizado com algumas melhorias claras, tipo a inclusão do CPF e até um QR Code bem inicial. Mas, sendo bem sincero, a evolução física ainda engatinhava demais e estava muito longe de atender às necessidades táticas reais do pessoal na rua. E aí surge uma daquelas complicações burocráticas que chegam a ser fascinantes. Sabe o porte de arma particular? Pois é, como aqueles modelos mais antigos simplesmente não informavam a autorização de porte de arma particular, a Secretaria precisou criar um documento totalmente separado só para isso. Esse modelo específico passou a ter validade nacional e caráter permanente, ou seja, o sistema estava tão fragmentado que o policial precisava carregar documentos diferentes só para conseguir comprovar as prerrogativas da sua própria profissão. Dá para acreditar? Seguindo em frente, ponto 3, o desafio da nova polícia. Com a criação histórica da Polícia Penal, ter um documento único não era mais um luxo, virou uma urgência inadiável. Aí chegamos nesse modelo do final de 2025, já ostentando o título de policial penal. O reconhecimento estava ali, impresso no papel. Mas, gente, a execução falhou feio. Começaram a pipocar relatos de que a impressão era tão, mas tão frágil, que a tinta literalmente desbotava e grudava no plástico de proteção em questão de dias. Imagina que frustrante. Um tropeço material super constrangedor logo no momento de consolidar a identidade visual dessa nova carreira tão aguardada. E isso nos puxa direto para o ponto 4, o problema da padronização. Sabe esse defeito na tinta que eu acabei de comentar? Na verdade, ele era só a ponta do iceberg de um problema sistêmico muito maior. No dia a dia, rolava uma enorme variedade de crachás, incrivelmente simples acompanhando os agentes. O uso diário exigia esses formatos mais práticos, mas eles se degradavam com uma facilidade absurda dentro das prisões.
Essa verdadeira salada de formatos, papéis e plásticos entrava em contradição direta com a identidade robusta, forte e padronizada que qualquer corporação policial de respeito precisa projetar. Mas no meio de todo esse caos e despadronização, apareceu um farol de inovação, o termo de acautelamento de 2023. Como ele tinha uma importância tática gigante, acabou servindo de forma secundária como um documento de identificação. E o grande pulo do gato aqui foi a inclusão de um QR Code. Ao escanear esse código, a verificação no Sistema Eletrónico de Informações, o SEI, acontecia em tempo real. Foi um primeiro passo absolutamente vital, saindo daquele caos analógico e apontando na direção de uma verificação puramente digital. E agora, chegamos ao coração da nossa explicação de hoje. Ponto 5. A solução digital Pro-ID. Pessoal, presta atenção nisso. A única resposta definitiva para a crise material de uma força de segurança moderna é a tecnologia correta. E é exatamente aqui que a ferramenta Pro-ID brilha. O SERPRO, que é um verdadeiro gigante global em inteligência digital para o setor público, desenvolveu a plataforma Pro-ID. E não se enganem, tá? O Pro-ID não é só mais um aplicativo no celular. Ele é o padrão ouro do governo para a emissão de carteiras funcionais digitais seguras. A importância de focar no Pro-ID é imensurável, porque ele literalmente arranca a corporação daquele passado de papéis frágeis e a insere de vez na era do governo digital, com criptografia de ponta e validade que ninguém questiona. Quando a gente coloca as coisas na balança, o salto evolutivo salta aos olhos. Fica muito nítido. De um lado a gente tem aquele passado de papéis que amassam na carteira, tintas que descascam sozinhas e a absoluta falta de um padrão. Do outro lado a gente tem a monumental importância da solução digital Pro-ID, um documento inviolável dentro do smartphone, totalmente imune ao desgaste físico, verificável num piscar de olhos e, o melhor, perfeitamente alinhado com as mais rigorosas diretrizes de governança digital do país. Adotar o Pro-ID não é só atualizar a tecnologia, é uma política de Estado inteligente e, francamente, super necessária. Os benefícios são muito palpáveis. A gente está falando do fim do desperdício de dinheiro com emissões de baixa qualidade, da blindagem total da identidade corporativa da nova Polícia Penal perante a sociedade e, acima de tudo, de uma profunda valorização do profissional. Finalmente, o policial pode carregar um símbolo moderno, seguro e inquestionável da sua autoridade no seu próprio aparelho celular. É uma virada de chave gigantesca. Tem uma citação da missão do próprio SERPRO que resume perfeitamente todo esse impacto que a gente discutiu hoje. Eles dizem que o objetivo é desenvolver soluções digitais eficientes e seguras para fortalecer a cidadania e a justiça social. E ferramentas cruciais como o Pro-ID fazem exatamente isso. Elas não trazem só comodidade, elas garantem a integridade e a eficiência de toda a máquina pública. E a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça para refletir é: quão rápido as nossas corporações vão conseguir finalmente largar aqueles velhos e frágeis hábitos de papel para abraçar de vez a eficiência inquebrável da era digital? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa explicação até o final e até a próxima, pessoal!